Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada. No episódio de hoje, eu trouxe um tema referente a planejamento financeiro, tá? Então, a gente fala muito sobre investimentos e tudo mais, mas se a gente não tiver uma base boa, uma organização boa em como que a gente pode se organizar para investir todos os meses, não adianta nada. Então, a gente tem que ter essa estrutura, esse alicerce bom para a gente poder garantir esses investimentos mensais e essa recorrência, essa disciplina que vai nos ajudar a construção dessa carteira que vai nos sustentar no futuro. Então, espero que vocês gostem das dicas que eu trouxe hoje para vocês, que te inspirem a fazer essa organização para poder ajudar vocês na construção do patrimônio de vocês, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Bom, começando aqui, o que que é o programa da escalada? É justamente, né, se você quer construir um patrimônio que com o tempo esse patrimônio te gere uma renda extra, com que esse patrimônio seja um complemento do seu próprio salário, do seu próprio emprego, ou quiçá você consiga viver do que o seu patrimônio consegue te dar de rendimentos. Você quer viver, se você quer ter esse tipo de recebimento, você precisa começar a construção da sua carteira de investimentos a partir de agora, tá? Independente da sua idade, o quanto antes você começar é melhor. Mas você não tem uma receita certa para todas as pessoas. Você precisa entender qual que é o seu momento e quais são os tipos de investimentos que são adequados para o seu momento. Então, o programa da escalada é justamente isso. É meio que uma ajuda para você te direcionar para o seu próximo investimento, quais tipos de investimentos são adequados para o seu momento, para a quantidade de dinheiro que você tem hoje, mesmo que você não tenha nada, como que eu posso começar? Ou se você já tem alguma coisa, como que eu posso me aprofundar um pouquinho mais? Então é meio que uma estrutura para ajudar vocês a subir, né, os degraus e chegarem à tão sonhada independência financeira, que é quando o seu patrimônio vai crescer a uma velocidade maior do que os seus gastos mensais, tá bom? Então, esse é o programa da escalada. Bom, para quem que é o vídeo de hoje, esse vídeo sobre organização financeira, sobre como que a gente pode investir todos os meses. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é para quem tem vontade realmente de investir, mas ainda não investe. Para quem ainda não construiu o hábito de investir, então às vezes até pensa, sabe que é interessante, mas de alguma forma nunca investe, não tem esse hábito, essa recorrência de investir todos os meses. Então, a ideia aqui é eu te trazer alguns pontos que, quem sabe, pode ajudar vocês. Ou outro ponto é quando não sobra dinheiro no final do mês para investir. Isso daqui é bem comum. Então, se você é dessas pessoas que chega no final do mês, eu até queria investir, mas não sobrou nada, como é que eu vou investir? Talvez eu traga alguns pontos aqui que podem ajudar vocês a mudar essa dinâmica, tá bom? Outro ponto aqui é para quem tem dinheiro para investir, mas não investe, porque quando chega na hora de investir, não sabe onde colocar, sabe? Você até tem dinheiro, mas a única coisa que você está acostumado a fazer é deixar na conta corrente ou na poupança. Então, esse vídeo também pode ser uma ajuda para vocês, que eu vou direcionar um pouquinho como que vocês podem se preparar antes, tá? Para que isso não aconteça no momento em que você recebe o seu salário ou retira seu prolabore. Bom, para quem que não o episódio de hoje é justamente para quem quer uma fórmula mágica de enriquecimento rápido. Então, aqui não é algo que é uma diquinha rápida de segundos para você enriquecer. Então, se você está procurando isso aqui, aqui não é o local para vocês. Aqui é a construção de uma mentalidade, de um repertório para você ter melhores tomadas de decisões, tá? Para os seus melhores investimentos e construção da sua carteira. Ou para quem não tem nenhuma meta, não quer ter nenhuma meta de vida, nenhuma realização, para quem já está tudo certo, então talvez esse vídeo também não seja para você. Ou também para você que já tem essa recorrência de investimento, já tem uma estrutura, talvez não te ajude muito, às vezes vai te dar algumas dicas, mas talvez já seja algo que você já faça, tá? Mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, quem sabe, para implementar coisas diferentes também que possam ajudá-los nessa escalada, tá bom?
Bom, então vamos falar aqui um pouquinho dos benefícios, né? O porquê que eu preciso aprender a me organizar para investir todos os meses? Que benefício que eu tiro de tudo isso? Então, eu trouxe aqui alguns pontos, que é a primeira coisa, se você criar um hábito de investir todos os meses e alimentar isso pelo resto da sua vida, você vai gerar grandes resultados ao longo do tempo, tá? Então, a primeira coisa é a construção desse hábito. Quando você constrói esse hábito e você vai e alimenta esse hábito para o resto da sua vida, é algo que vai te engrandecer, te levar para um esforço e te direcionar para grandes resultados, tá bom? Então, a consistência vai ser um grande acelerador da construção do seu patrimônio. Então, outro ponto aqui que eu trouxe é de você conseguir as suas conquistas, né, pelos seus próprios esforços. Então, vai ter o esforço de você ir lá trabalhar, ganhar o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro com o seu negócio. Então, vai ter esse esforço. Vai ter um segundo esforço, que vai ser o esforço de você fazer os investimentos. A construção do seu patrimônio com esses esforços vai te proporcionar você poder ter a vida que você desejar. Ao passo que, se você viver antecipando esses seus sonhos, se você continuar antecipando os seus consumos, você utiliza um dinheiro que não é do seu esforço e você vai viver a sua vida inteira pagando créditos e dívidas ao invés de receber. Tá? Então você vai entrar, se você antecipar os sonhos, se você comprar algo que você não tem o dinheiro agora, você acaba meio que virando escravo dos juros, das dívidas. Então você sempre vai estar correndo atrás. Não estou falando que dívidas é ruim a todo momento. Tem momentos certos, assim, por exemplo, se a taxa de juros está muito baixa e tudo mais, pode ser uma oportunidade, mas na grande maioria, se você antecipa algum sonho, se você não tem condições de comprar algo, mas se envolve em algum endividamento, isso daí pode ser algo que vai te distanciar de uma independência financeira mais rápida, tá bom? Porque você vai ficar pagando juros ao invés de receber juros ao longo da jornada. Então, o seu esforço vai fazer muita diferença. A construção do seu patrimônio com o seu próprio esforço vai fazer muita diferença, tá? Outro ponto é assim, essa sensação boa de conseguir construir um patrimônio, de que você está conseguindo, assim, com o seu direcionamento, com as suas decisões, com as suas atitudes, a construir o seu próprio patrimônio, tá? Então, essa sensação, você constrói e blinda ele, literalmente, ela é muito boa. Então, uma organização financeira te leva a isso também, tá? E por fim, assim, um ponto que eu trouxe muito bom, assim, até de reflexão, é que se você ter essa consistência e essa organização dos investimentos, você vai ser a raridade da sua família, a raridade do seu ciclo. Como assim? Você vai sair da média dos brasileiros e provavelmente vai sair das médias das pessoas com quem você convive. E assim, não é uma saída média ruim, é uma saída média boa. Dou dois exemplos aqui. O primeiro ponto, eu trouxe aqui, ó, uma publicação que hoje está em torno, esse daqui é de 8 de julho, tá? Hoje, em torno de 78%, quase 80% da população, ela está endividada. Ou seja, a grande maioria da população, ela tem dívidas, tá? Que é aquele lado que eu falei para vocês, que é o lado que vai retardar a independência financeira, que você vai passar uma vida inteira pagando juros, e isso não é bom. E outro ponto aqui, por exemplo, que eu trouxe, que é muito interessante também, é que metade dos brasileiros não investem. Olha isso, gente, metade dos brasileiros não investem. Então, o simples fato de você ter essa frequência de investimento, essa organização para você investir todos os meses, já vai te deixar 50% diferente da população da brasileira, e numa um diferente bom, num diferente acima, tá? Um diferente de progresso. Então, se você investir todos os meses, independente do valor, você já vai estar acima da metade da população brasileira. E olha outro dado super relevante: se você realmente conseguir fazer bons investimentos e que não seja
a poupança, você vai estar à frente de muitas pessoas, porque desses 50% dos brasileiros que investem, quase 70% colocam em poupança, né? Então, a gente já sabe aqui que quem já construiu a reserva de emergência, quem está começando a investir, já sabe que a poupança às vezes não é a melhor opção. Você ter alguma coisa guardado já é ótimo, né? Perto das pessoas que são extremamente endividadas. Mas por que não colocar em um investimento que é tão seguro quanto, que é mais seguro e rende muito mais? Então você vê como que a diferença de um conhecimento pode te alavancar e te direcionar para um aceleramento, para uma antecipação das suas conquistas, da sua escalada, tá bom? Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer para vocês também, sair da média da maioria da população brasileira. Se você sair dessa média ruim, você já vai estar muito à frente, você vai conseguir conquistar coisas que muitas pessoas ao seu redor não estão conquistando. E isso não é porque elas não querem, mas às vezes é porque elas não têm realmente acesso e conhecimento, tá bom? Bom, e o que não fazer quando você começar a investir todos os meses, né? A partir do momento que você decidir, bom, tá bom, entendi, eu vou investir todos os meses, eu vou ter essa disciplina. Mas o que que você não deve fazer quando estiver começando essa jornada? A primeira coisa é você não ter consistência, ou seja, é o que a grande maioria também faz, que é começa, faz por 1, 2 meses e depois já passa. Acha que o dinheiro já vai crescer por si só, só com aquilo que você colocou. E não, a gente precisa ter consistência, tá? É muito comum, do mesma forma que acontece com investimentos, acontece, por exemplo, com dietas, com pessoas indo na academia. Por quê? Porque é uma criação de um hábito. Você tem que ter esse hábito de fazer todos os meses, tá? Então, por exemplo, as academias ficam cheias no começo do ano por causa das promessas de ano novo. Chega lá para fevereiro, março, elas já estão vazias de novo, as pessoas não vão, elas não têm consistência naquilo, e aí o resultado vem também. Elas não conseguem o resultado que desejam. Ah, eu vou começar a fazer uma dieta, vou mudar a minha alimentação. Faz por 1, 2 semanas e depois não faz mais, cansa e desiste. Vai ter resultado bom? Não, não vai ter. É a mesma coisa com finanças. Se você não tiver uma consistência, é a consistência que vai ser o grande acelerador da sua construção de patrimônio, tá bom? Outro ponto que é muito importante é você não ter clareza do seu salário, da divisão do seu salário. Você recebe o seu salário e fala, o que que eu vou fazer hoje? Qual conta que eu tenho que pagar? Quanto que é o meu custo de vida? Você não sabe para onde que está, qual que é a porcentagem que está indo para cada caixinha. Você nem tem caixinhas, né, para saber certinho o quanto que gasta em cada caixinha. Então a ideia hoje é trazer um pouquinho dessa estrutura, porque se você nem sabe, você pouco sabe também o quanto que você vai investir, você pouco sabe também o quanto que é o seu custo de vida, e isso interfere grandiosamente na construção do seu patrimônio ou na aceleração da conquista do patrimônio que você deseja, tá? Então, ter a clareza da divisão do que você recebe todos os meses é uma chave muito grande. Ah, outro ponto aqui que eu trouxe que é muito comum é, por exemplo, você utilizar dinheiros da empresa para fins pessoais. Aí você se perde tanto na vida pessoal como na vida empresarial. Como assim? Você utiliza o cartão, por exemplo, da em sua empresa e tudo mais, como se fosse seu cartão pessoal. Você vai passando as contas lá, você perde total referência, né, do que seria realmente um salário que você deveria estar ganhando pelo quanto que você produz a sua empresa, o quanto que são os seus gastos, o quanto que são os gastos da sua empresa. Quando você mistura tudo, você perde referência dos dois. Isso você pode estar comprometendo tanto as suas finanças pessoais quanto as suas finanças empresariais. Então, o ideal é que você tenha essa separação, tá? Misturar empresa com trabalho é um grande risco, é uma grande armadilha. E outro ponto aqui que eu trouxe é não ter claro, por exemplo, você até tem essa divisão, você até reserva uma porcentagem para investir, mas você
não sabe aonde você quer investir, aonde que eu coloco esse dinheiro, quanto que eu coloco do dinheiro, qual que é o meu próximo degrau, tá? Então aí você fica meio confuso. Eu falei, putz, eu não sei onde investir, não quero investir nisso porque eu não entendo, a caixinha que eu tava investindo já tá cheia, então não vou fazer nada e acaba não investindo em nada por desconhecer né, outros tipos de investimento. Então, isso também é um ponto muito importante a ser observado. Você tem, né, claro, onde você quer investir, qual que é o valor que você quer atingir? Eu vou falar um pouquinho disso também, tá? E por último aqui que eu trouxe de armadilha é falta de organização. Então, por exemplo, você totalmente misturar o dinheiro da sua conta corrente com contas a pagar, com o dinheiro que você ia investir, deixar tudo num bolo só, e aí o mês vai passando e você fica meio perdido e eventualmente no fim do mês aquele dinheiro vai sumir. E aí realmente não sobra dinheiro para investir, às vezes não sobra dinheiro nem para um lazer seu, você não sabe o que que aconteceu, mas você está sem dinheiro. Então, essa total falta de organização faz com que você não tenha um aproveitamento bom do que é essencial para você na sua vida e também não aproveite a oportunidade que você tem de dedicar uma parte do que você ganha para o seu futuro, por essa total falta de organização, tá? Então, isso também é muito ruim quando você constrói os seus investimentos. Bom, então vamos agora entrar, né, no como que você pode fazer para organizar para investir todos os meses. Então a ideia aqui é passar algumas dicas para vocês de como que vocês conseguem ter pequenas escrituras muito simples, não precisa ser nada mirabolante, mas que podem te ajudar muito nessa construção de um hábito de investir todos os meses. Que momento você toma as decisões? Qual que é o valor que vocês vão investir e tudo mais. Então, a ideia aqui é meio que organizar uma estrutura para vocês poderem investir todos os meses, tá bom? Espero que vocês consigam aproveitar alguma dessas dicas. E o primeiro ponto que eu trago aqui é justamente a divisão do seu salário. Quando eu falo salário, é o que você recebe de líquido da sua folha de pagamento, ou também o que você dedica de prolabore da sua empresa. Então, a sua empresa lá tem os seus faturamentos e tudo mais, e é o que você retira para os seus gastos pessoais todos os meses, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu trago, que é extremamente importante, é você ter muito claro a porcentagem da divisão desse salário, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, não precisa ser algo fixo, mas é algo que você precisa estruturar para você, tá? Aqui é uma sugestão que eu utilizei e que me ajudou muito a entender se os meus gastos estavam muito altos ou muito baixos perto do que eu ganhava, se eu estava realmente investindo todos os meses, se eu estava tendo um pouquinho de lazer para mim, não ficando só nessa ganância de, preciso investir, não posso fazer nada. Não, a gente precisa se cuidar também. Se eu estava investindo na minha educação. Então, esse tipo de estrutura te ajuda a entender realmente onde que está indo o seu esforço de todo mês. Tá? Você trabalha, trabalha, trabalha. E aí, para onde que vai? É só pagar boleto? É só pagar contas? Se é só isso, é um problema. Então, essa divisão, quanto que seria mais ou menos interessante para cada caixinha? Então, eu vou passar por cada um deles, é uma sugestão para vocês podem ser adaptáveis, tá bom? A porcentagem, principalmente a parte dos investimentos. Aqui eu coloquei uma simulação, gente, de uma pessoa que ganha, por exemplo, um salário líquido de R$ 5.000. Então, é o líquido, tirando os descontos, né, de fundo de garantia e tudo mais. Aqui é o que você realmente recebe, tá? Porque é a partir disso que vai ter alguma diferença, que é o que você tem na mão. O resto você não consegue controlar. Então, qual que é o valor líquido que vocês recebem por mês? Tá? O primeiro ponto é esse, definir o valor certinho. E em cima disso, o que que vocês podem fazer, gente? Vocês podem fazer uma divisão por porcentagem, tá? Então, aqui
por exemplo, eu coloquei, isso daqui é algo que é interessante deixar em torno de 55% para gastos essenciais, gastos do seu custo de vida. Então, por exemplo, o que que entra nesses gastos de custo de vida? O seu aluguel, o pagamento da sua conta de luz, de água, as suas assinaturas de televisão, de Netflix, de Spotify, os gastos que você tem com gasolina, os gastos que você tem com manutenção de carro, os gastos que você tem com escola das crianças, tudo entra em essencial. Tá? O que você gasta sempre em academia e tudo mais, isso é o seu custo de vida. Tudo isso tem que estar dentro de 55% do seu salário, tá? Então, aqui nessa simulação, uma pessoa que está ganhando um líquido de 5.000, o seu custo de vida para você ter moradia, ter o que comer, tem que ser em torno de 2.750. Então, esse teria que ser o seu custo de vida para proporcional ao que você ganha, tá? Então isso envolve toda a parte de supermercado, alimentação, higiene pessoal, tudo entra nesses gastos essenciais, nesses 55%. Mas, Paulo, você está falando aqui de investir todos os meses. Isso é o ponto que eu vou entrar agora, mas eu queria pegar esse ponto do investimento do essencial todos os meses, porque muitas pessoas não investem justamente porque elas são estranguladas pelo essencial. Então, você veja, se você não tem uma estrutura, você direciona um valor certinho para cada caixinha, você se perde. Você acha que tem 5.000 e você pode gastar 5.000 à vontade. Ao passo que se você começa a ter a divisão baseado no que você está decidindo, o que você quer ter para a sua vida, é totalmente diferente, tá? Nesse aqui, eu coloquei sugestão de dois tipos de investimentos. Os investimentos que são para conquista de objetivos e o investimento para liberdade financeira. Então, para liberdade financeira, eu coloquei aqui 10%. Aqui é uma sugestão, tá, pessoal? Mas, assim, 10% é o ideal, assim, e esse valor é o valor que você vai juntando ao longo do tempo, e esse é o valor que você não vai utilizar. Como assim? Você vai juntar seu esforço e não vai utilizar? Não, é um montante que você vai viver com que ele render, não com o que ele é. Então, é isso que vai te garantir a independência financeira, tá? Então, esse montante aqui é o montante da liberdade, em torno de 10% você dedica a isso. E o dos objetivos, eu deixei aqui em torno de 20%. O que que seriam esses objetivos? São coisas que vocês querem conquistar a curto, médio e longo prazo. Então, vocês também têm que saber o que que vocês querem conquistar, né? Por exemplo, daqui a 3 anos eu quero trocar de carro, eu preciso fazer uma reforma na minha casa daqui a 2 anos, preciso trocar o piso da minha cozinha daqui a 2 anos, né? Então, é para esse tipo de objetivos de curto, médio prazo, aí você coloca nessa caixinha de objetivos, porque aí esse tipo de investimento vai ser diferente, tá bom? Outros pontos que eu coloquei aqui também, tá? Que para essa divisão de salário, essa sugestão. O, a- o que pode ser a gosto, ou seja, você pode gastar do jeito que você quiser, você não precisa dar satisfação nenhuma, então isso também é proporcional ao quanto que você ganha. Nesse caso aqui, eu deixei 10%, então se você ganha 5.500, você pode fazer o que você quiser, assim, eu gosto, por exemplo, e isso normalmente tem que estar linkado com coisas que fazem sentido para você. Faz de conta que você é uma pessoa extremamente generosa com o próximo. Então, coloque em doações, uma parte. Se você é uma pessoa que gosta de presentear o próximo, coloque em presentes. Se você é uma pessoa que gosta, sei lá, de cuidar de você mesmo, um salão de beleza e tudo mais, coloca nesse agosto. Você gasta do jeito que você quiser. E eu coloquei aqui 5% em educação, que é investimento em você mesmo. Por quê? Quando você investe em educação, você aumenta seu repertório. Quando você aumenta seu repertório, você toma decisões melhores. Quando você toma decisões melhores, você tem resultado melhor. Então, investir em educação que te aumente o repertório e faça você tomar melhores decisões também faz muita diferença. Olha que loucura, a gente está falando aqui de como investir todos os meses e olha tudo que está por trás disso, é muita coisa, né? Então, a chave principal aqui, gente, é vocês terem claro qual que é a porcentagem, quais são as caixinhas dessa divisão de salário. Aqui é uma sugestão
E é uma sugestão que pode servir de direcionamento para vocês, serviu muito para mim, tá? Agora a gente vai analisar um pouquinho essas porcentagens e esses tipos, porque faz diferença. Então, tá vendo aqui que aqui em torno de 30% é investimento, tanto para curto, médio prazo, quanto para sua liberdade financeira. A divisão de salário é essencial que exista para você ter prosperidade financeira, tá? Dentro dessa divisão, o que que eu coloquei aqui? Que 55% é essencial, certo? Só que assim, se você não consegue ter um custo de vida com 55% do que você ganha de salário, olha a primeira chave que eu trouxe aqui. Você está vivendo uma vida que você não pode viver. Como assim? Você está vivendo uma vida com um padrão de vida muito superior ao que o seu salário pode pagar. E isso é a grande maioria da população. Lembra que eu mostrei para vocês que quase 80% da população está endividada? Um dos motivos desse endividamento é justamente essa questão de querer viver uma vida muito acima do que você recebe hoje. Ter uma vida de aparência, um dublê de rico e tudo mais. Então, você quer mostrar, quer ter um padrão de vida muito maior do que você realmente pode. E isso pode te levar à ruína, isso pode te levar a muitas dívidas. E, honestamente, talvez não te preencha, profundamente como pessoa. Você está vivendo uma vida que você não pode viver. O primeiro choque que foi para minha vida foi justamente isso. Quando eu vi o quanto que eu recebia versus o quanto que era as minhas contas, eu fiquei assustada, porque eu também vivia uma vida muito, com um padrão de vida muito acima do que eu podia. E aí eu comecei a fazer várias adaptações, tá bom? Então, entenda que o seu salário não pode ser totalmente o seu custo de vida, senão você nunca vai enriquecer. Então, ter essa mentalidade de que metade tem que ser em torno de 55% do seu salário, que deve ser o essencial da sua vida, vai fazer com que você tire o que não é essencial. E aí você vai começar a analisar coisas, às vezes, que você paga e não usa, coisas que você compra e não utiliza. Então, naturalmente, a partir do momento que você tem essa mentalidade que você só pode gastar 55% do que você ganha, senão você não vai enriquecer, você vai naturalmente deixar algumas coisas que não é essencial e vai sobrar somente o que é realmente essencial, aonde você dorme, aonde você se locomove, como que você se alimenta e tudo mais, tá? Então, entender o que é essencial é fundamental para esse progresso da sua escalada, tá? E para você ter dinheiro para investir. Do investimento aqui, ó, como eu falei, eu coloquei em torno de 30%. Ou seja, você já sabe antes mesmo de cair o seu salário o valor que você vai investir. Então é só fazer a conta. Ah, quanto que é 30% do meu salário? Você já sabe que aquele valor necessariamente você vai investir. Então entenda que não é no momento que cai o salário, quando você paga todas as coisas, quando você vive o mês inteiro e só depois você vai, aonde que eu vou investir mesmo? Quanto é que sobrou? É diferente. Você está tomando as rédeas da sua vida, você está decidindo, não, eu vou investir 30% e esses 30% vai em tais lugares. Então, essa decisão antes mesmo de você receber o salário de vocês é de extrema importância. Ah, mas você não entende como que é a minha vida, eu não consigo viver assim. Vai adaptando. Se você não consegue investir hoje 30%, começa com o que você consegue, com 10, com 20, mas a partir do momento que você se comprometeu, faça um compromisso e seja honesto com você mesmo. Faça esse compromisso até você conseguir aumentar os aportes, tá? Aí você vai ver a diferença que vai ser ao longo do tempo. Outro ponto aqui que pode acontecer é justamente vocês não saberem onde investir, tá? Eu separei os meus 30%. Aí aqueles 10% é para minha liberdade e os outros 20 é para objetivos de médio a longo prazo. Mas aonde que eu vou colocar? Então, por isso que é tão importante você ter metas bem definidas. Porque a partir do momento que você tem metas bem definidas, quais são os seus reais objetivos? Eu quero reformar minha casa em 2029, eu quero trocar meu carro em 2035. Então, a partir do momento que você tem objetivos muito bem definidos, você vai escolher
investimentos para aqueles objetivos. Ah, eu quero ter independência financeira, aquela é o que eu nunca vou mexer. Então, eu posso me arriscar em uma ação, eu posso colocar em um IPCA mais de longo prazo. Você entende que para cada meta, o que você define é o que vai ser direcionado para o seu investimento. Então, aqui eu trouxe algumas sugestões, mas entenda que não é no momento que sobra dinheiro ou no momento que cai o salário que vocês vão tomar essa decisão. Aqui eu trouxe os dois exemplos, tá? Então, aqueles 10% da liberdade financeira, faz de conta que você coloca daquele valor que você destinou para a liberdade financeira, 50% em ações e 50% em tesouro IPCA+. Pronto, já está decidido o valor. Não é no momento que você receber o salário que você vai se decidir. Isso daí já é um plano que você fez antes. Você já sabe qual ação que você vai investir. Você não vai ficar tirando, qual que é a ação do momento? Não, você já vai ter escolhido antes. Por isso que a preparação vai ser fundamental para você tomar as melhores decisões. Ah, eu ainda não entendo nada de ações, então eu vou colocar 100% em Tesouro IPCA. Tá tudo certo, você vai direcionar de acordo com o seu momento, contanto que você tenha clareza que essa carteira é a carteira para você viver de renda e que se você não está investindo em outras coisas é porque você ainda não aprofundou no conhecimento. Então você precisa direcionar a sua energia para isso. Então vocês viram que conforme vai aumentando o seu patrimônio, você já vai se direcionando para o seu próximo investimento. E isso que o programa te ajuda, tá? Objetivos de médio e curto prazo. Então, eu dei outro exemplo aqui, por exemplo, colocar 50% em uma liquidez imediata, porque é de curto prazo, fez de conta que é para uma viagem no mês que vem, então você pode deixar em um CDB de liquidez imediata, e os outros 50% pode ser no prazo que você definiu que você vai fazer alguma coisa. O exemplo que eu dei, vai casar, vai trocar de carro, vai trocar fazer uma reforma na tua casa. Então, pelo prazo que você determinou, você consegue fazer melhores escolhas de prazos de investimentos de longo prazo. Então, você tem os vencimentos versus mais ou menos quando que você pretende fazer as realizações. Então, o dinheiro que você acumula para realizar algum desejo, tá bom? Então, aqui estão algumas opções de como que você se estrutura para investir antes dessa tomada de decisão, tá? Antes de você receber o seu salário, antes de você esperar o fim do mês e não sobrar nada, tá? Assim que caiu o salário, você fazendo tudo isso que eu falei para vocês, você já sabe o valor que você vai investir. Então, vocês viram que tem a porcentagem lá certinha, ó, de independência financeira para minha aposentadoria, para minha carteira previdenciária, é isso. Para os meus objetivos, é isso, tá? E você já sabe aonde você vai investir. Por causa desses objetivos, você direciona para os investimentos adequados. Então, vou colocar X% em ações, vou colocar em um CDB de 2029, vou colocar num CDB de liquidez imediata. Pronto, a decisão já está tomada antes do salário cair, tá? E assim que o salário cair, você já destina automaticamente para os investimentos. Gente, essa virada de chave foi para mim extremamente importante. Por quê? Quando eu estava trabalhando de CLT, era uma rotina extremamente pesada. Então, eu fiz essa estruturação e essa tomada de decisão nos momentos que dava. Então, eu trabalhava das 8 às 6, eu estudava um pouco correndo na esteira, eu fazia o meu planejamento de fim de semana, e isso me ajudou muito, porque as tomadas de decisões eram feitas na hora do almoço, que era o horário que eu tinha para investir. Então, na minha meia hora de almoço, era o que eu utilizava para, bom, agora eu vou entrar, vou comprar uma ação. Pá, eu já sabia qual ação que eu ia comprar. Ah, agora eu vou pegar e vou colocar em tal CDB. Pá, eu já sabia em qual CDB eu ia colocar. Por quê? Porque estava muito claro para mim qual caixinha que eu ia alimentar e para que era aquela caixinha. Era para longo prazo? Era para liberdade? Era para agora? Era para alguma realização daqui a 2, 3 anos? Se você tem isso claro, a ação de investir é muito rápida.
Então eu investia no horário do almoço, mas por quê? Porque eu já tinha estudado no fim de semana, fora do horário de trabalho, enquanto eu estava correndo, e já tinha feito as escolhas do que eu ia investir. Então eu utilizava o horário do almoço, que era menos de meia hora, 20 minutos, para investir no horário de almoço quando o mercado estava aberto, tá? Então é se adaptar com a realidade de vocês, mas é preciso ter essa estrutura para que vocês consigam ter a consistência, para vocês que tenham essa tomada de decisão antes. Então, perceba que o maior trabalho vocês vão ter antes, não é no momento de clicar, não é no momento de investir. O momento de investir vai ser a coisa muito rápida. Toda a estrutura, o alicerce é feito antes, as escolhas são feitas antes. E aí você sai de uma questão de você ser meio que escravo de consumismo, de dívidas e tudo mais, para você ter as rédeas do seu patrimônio, as rédeas de como que vai ser os seus gastos, as rédeas de como que você vai investir. E aí tudo começa a se transformar. E aí você vai ver a sua carteira crescendo ao longo do tempo. Aí você vai ver a sua carteira trabalhando para você. Você vai ver os juros compostos fazendo uma boa parte do seu esforço. E aí sim você vai ganhando gosto e fazendo mais aportes, tá? Então, ter essa estrutura, essa organização, essa disciplina de investimento mensal vai fazer para vocês toda a diferença, tá bom? Bom, gente, então vamos para um resumo sobre tudo isso que a gente falou, né? Como é que a gente pode fazer esses investimentos mensais para a gente conseguir fazer essa construção de carteira ao longo do tempo, ou para a gente conseguir acumular patrimônio para as realizações e objetivos de médio e longo prazo. Então, o primeiro ponto é justamente definir a divisão do salário ou do prolabore. Então, analisa bem o seu custo de vida. Se você está levando uma vida com um padrão superior ao que você tem capacidade financeira de estar agora, na sugestão eu trouxe aqui de ter 55% do seu salário dedicado ao que é essencial. Analise se você realmente consegue viver com esses 55% e caso não, analise porque provavelmente você está vivendo um padrão de vida muito maior do que você pode e você vai fazer parte daquelas estatísticas de quase 80% de brasileiros endividados para manter isso, tá? Então, o primeiro ponto é justamente analisar essa divisão de salário. Coloque certinho o quanto que vai ser o seu padrão de vida, o seu custo de vida, o quanto que você vai investir antes mesmo de receber o seu salário. O segundo ponto é justamente você definir quais são os investimentos que vocês vão fazer e já com os valores destinados à sua liberdade financeira e aos objetivos de médio e longo prazo. Então, a partir do momento que você tem as metas certinhas, suas metas financeiras definidas, quais são os investimentos para essas metas financeiras certinhas, tá? Então, quando você decide, você já tem uma estruturação, um plano, e não é na hora do investimento que você faz isso, é antes. Então, chega na hora, é simplesmente você investir. Caiu o salário, você simplesmente investe. E não ficar talvez decidindo ou talvez não fazendo nada porque você está tomando a decisão no momento errado. No dia em que receber o salário, já separe imediatamente o valor dos investimentos, para você não correr o risco, de utilizar esse valor para outras coisas sem perceber. Exemplo, você deixa esses 30% dos investimentos na sua conta corrente. Você bate o olho lá, seu inconsciente fala: tenho dinheiro, posso gastar. E você acaba gastando e nem sabe o porquê. Então, já imediatamente recebeu o salário, já destina para algum lugar que seja uma caixinha de investimento, nem que você for fazer investimento depois, mas não deixa o dinheiro junto com o dinheiro das suas contas e tudo mais, porque isso vai fazer com que você se perca e isso vai fazer com que você utilize esse dinheiro que é para o seu futuro, para o seu patrimônio, para te sustentar no futuro, que você utilize agora e nem perceba, tá? Então você vai gastar, não vai nem perceber e vai estar comprometendo o seu futuro. E por mim,
uma dica aqui que eu trago é faça seu inventário financeiro de investimentos. Se você não estiver sentindo que você está acumulando patrimônio com o seu próprio esforço ao longo do tempo, você vai desistir. Então, justamente acompanhar qual que é o resultado do seu esforço vai fazer com que você sinta que você está no caminho certo, que você está enriquecendo, que você tem mais hoje do que você tinha ontem, por causa das suas escolhas e dos seus esforços. Isso vai fazer uma total diferença na construção do seu patrimônio, na aceleração e na tomada de decisões suas. Vai fazer com que vocês saiam daquelas médias muito ruins de endividamento ou de não investir ou de investir em lugares ruins. Então, você saindo dessa média horrível, você vai ser uma das pessoas privilegiadas que vai poder antecipar uma aposentadoria, que vai poder ter uma carteira de investimento, que vai fazer realizações de acordo com aquilo que você decidiu, tá bom? Gente, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Então, assim, recadinho final: aprenda a investir, a ser independente, a construir a sua própria aposentadoria. Não seja dependente de governos ou sistemas falidos. Faça esses aportes mensais aqui, ó, que legal. Justamente o tema de hoje. Estude e aprenda as melhores opções de investimentos, porque isso aumenta o seu repertório e vai fazer com que você tome melhores decisões para o seu futuro, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, que ajude vocês nessa disciplina de investir todos os meses, tá? Façam essa divisão que vai fazer muita diferença. Fez para mim, espero que faça para vocês também. E vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e utilize essas dicas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.